Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo. Nessa semana nós estaremos iniciando o conteúdo de círculo trigonométrico ou trigonometria na circunferência, que é a mesma coisa, tá bom? Então nós vamos estar detalhando todos os conceitos iniciais para que nós possamos futuramente estudar o círculo trigonométrico de maneira mais profunda, tá? Nessa primeira aula é somente conceitos iniciais, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com a nossa explicação, tá? Quais os conceitos básicos que nós devemos saber? Nós devemos conhecer os conceitos de arco de circunferência, tá? O que vem a ser o arco de circunferência? É uma das partes das circunferências delimitadas por dois pontos, incluindo-os, ou seja, incluindo esses dois pontos. Se os dois pontos se coincidirem, teremos um arco nulo ou arco de uma volta, tá? Veja o exemplo de arcos na circunferência. Aqui nós temos uma circunferência e eu tenho dois pontos delimitando esse arco aqui. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Observa que esses dois pontos aqui, eles formam um arco menor e um outro arco maior, correto? O menor está representado aqui em vermelho e o maior em verde. Tá? A simbologia que nós utilizamos para representar o arco AB tem um tracinho aqui em cima, tá? De AB, para dizer que é um arco, tá bom? Nesse caso, nós temos um arco menor e um arco maior, tá? Na figura 2 aqui, tá? Na figura 2, nós temos o arco AB e esse arco forma um ângulo central. Ou seja, se eu partir de um determinado ponto aqui do centro dessa circunferência, esses dois pontos aqui, eles irão formar um ângulo, tá? E esse ângulo central a gente chama de AOB, tá? Aqui está a representação, como que deve ser representado o ângulo central, tá? Então, nesse primeiro slide, nós temos o conceito de arco de circunferência, tá? Que é delimitado por dois pontos. E esses pontos, a partir do centro dessa circunferência, eles nos formam um ângulo, tá? Com um determinado raio, tá bom? Então, vamos passar aqui adiante para complementar nossa explicação. O que nós devemos saber também? Medida angular e comprimento de um ângulo. O que vem a ser a medida angular? A medida angular, ela corresponde à medida do ângulo central associado a esse arco, tá? E já o comprimento de um arco representa a medida linear, ou seja, corresponde ao arco esticado. Vamos observar aqui nessa figura de número 3. Observe que eu tenho duas circunferências, tá? Uma menor e a outra maior, sendo que a menor ela forma um arco AB, tá? Sem uma aspa aqui em cima. E eu tenho a circunferência maior, que está sendo formada aqui por dois pontos, A', B', tá? Então, observe que nós temos dois arcos. O que nós podemos concluir aqui dessas duas circunferências? Essas duas circunferências, apesar de serem de medidas diferentes, né? Se você analisar bem, nesse caso aqui, nós temos para essas duas circunferências o mesmo ângulo, a mesma medida angular. Tá? Essa medida angular corresponde à medida do ângulo central. Tá? Então, aqui nós temos o ângulo central. Esse ângulo aqui é o mesmo para as duas circunferências. Porém, se nós formos analisar o arco, tá? O arco AB e A'B', eles são diferentes. Por quê? Se você pegar o arco A' e B' e esticar, ele é maior do que o arco AB esticado. Tá? Então, nós temos isso aqui, a medida angular, tá? Para as duas circunferências é a mesma, porém o comprimento do arco é diferente. Tem como calcular a medida do arco e a medida angular? Sim, porém a gente não vai estar detalhando, tá? Por nosso conteúdo ficar um pouquinho corrido devido a essa situação que estamos. Tá? Então a gente não vai trabalhar calculando esse arco, nem o ângulo, nem a medida angular. Tá? Vamos dar sequência aqui então. O que nós precisamos saber também? Precisamos conhecer as unidades. Tá? Todo mundo provavelmente já sabe que para medir uma circunferência, nós geralmente utilizamos o grau, né? Mas também tem o radiano. Tá?
O que vem a ser o grau? O grau consiste em você dividir uma circunferência em 360 partes, tá? Então, o grau é 1 de 360 da circunferência. Por quê? Porque uma circunferência ela tem 360 graus. Uma volta completa é 360 graus, tá? Então, o grau significa dividir a circunferência em 360 partes e cada parte corresponde a 1 grau, tá bom? Nós temos também o arco de 1 radiano, tá? Que é representado assim, ó, 1 rad, tá? É o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém, tá? Então, se nós temos um arco de 3 centímetros e o raio também de 3 centímetros, isso quer dizer que nós temos 1 radiano, tá? Se eu tenho o raio de 2 centímetros e esse arco desse ângulo aqui, esse arco aqui delimitado por 2 pontos, também é de 2 centímetros, nós dizemos que temos 1 radiano, tá bom? Então, aqui está a circunferência, 2 pontos delimitando para dizer que nós temos o arco, nós temos um arco menor, um arco maior, tá? Formando um ângulo aqui de determinado raio, tá bom? Então, vamos passar da sequência aqui para vocês verificarem algumas outras situações. Olha só, aqui nós temos o comprimento de uma circunferência. Qual é o comprimento de uma circunferência? Como que calculamos através da fórmula? Comprimento de uma circunferência é igual a 2πr, tá? 2 vezes π vezes o raio. Lembrando que o π a gente considera 3,14, tá? Aproximadamente, tá? Então, a partir dessa fórmula aqui, nós encontramos o comprimento de uma circunferência. Já trazendo isso para a relação entre grau e radiano, nós temos que 2π radiano é igual a 360 graus, tá? Então, esse aqui é a nossa base para nós utilizarmos para calcular a partir de agora, tá bom? Então, nós temos a seguinte relação. Eu tenho que 2π rad, tá? 2π rad, 2π radianos, tá? É igual a 360 graus. Se 2π é 360 graus, eu tenho que π será 180, correto? Se eu estou aqui multiplicando por 2, aqui eu vou dividir por 2, eu vou achar metade, correto? Então, 2π, 360, π, 180 graus, tá? Então, se eu tenho que π é 180, quando você tiver π sobre 2, o valor de π é 180. 180 dividido por 2, 90 graus. Se eu tenho π sobre 3, se π é 180, 180 dividido por 3, 60 graus. E assim a gente dá continuidade, tá? Então, a relação que nós iremos utilizar para calcular os radianos e converter radianos em graus é essa daqui, ó, que é a mais fácil para vocês. Que π é igual a 180 graus, tá? Π radiano é igual a 180 graus, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Aqui eu trouxe para vocês o ciclo trigonométrico, tá? É claro que não trouxe com todos os graus, né? Porque senão ficaria impossível de representar aqui basicamente, né? Dividido o ciclo, a circunferência em 360 partes, tá? Mas eu trouxe aqui alguns ângulos para a gente observar, tá? Observe que a circunferência ela sempre vai ter 360 graus, ela parte do zero, 0 graus. Uma volta completa, nós temos 360 graus. Tá? Então, eu saí desse ponto, dei uma volta, cheguei ao mesmo ponto, então eu dei uma volta e é igual a 360 graus. Tá? Também aqui eu trouxe alguns outros exemplos aqui para vocês, alguns outros dados que nós iremos estudar mais à frente. E aqui, só para vocês observarem, eu tenho que π é igual a 180 graus. Tá? Observe que eu saí do ponto 0, dei meia volta. Se é meia volta, é igual a 180 graus. E nós estudamos que 180 graus é a mesma coisa de π radiano. Tá? Então, 180 é igual a π. Tá? Quer dizer, meia volta. Tá? Então, aqui nós temos π sendo igual a 180 graus. Se eu completar essa volta aqui, eu vou ter 360 graus. Correto? Então, 360 graus é 2π. Tá? Então, vamos detalhar alguns outros ângulos. Observe, por exemplo, o ângulo de 30 graus.
Quanto que é 30 graus em radiano? É π sobre 6. Por que que é π sobre 6? Se π é 180, se você substituir aqui no lugar do π, 180 dividido por 6 é igual a 30 graus. 45 graus é igual a π sobre 4. Se você colocar aqui os 180 graus, 180 dividido por 4, 45 graus. E assim por diante, tá? Por exemplo, aqui, no caso, 90 graus, que forma um ângulo reto, correto? Olha só, um ângulo reto. Nós temos que 90 graus é π sobre 2, porque se π é 180, 180 dividido por 2, 90 graus. Tá? Então, aqui é um estudo básico da circunferência trigonométrica com os ângulos e com os πs radianos aqui, tá? E com o π radiano, tá? Então, aí nós temos aqui a nossa circunferência trigonométrica, tá bom? Nós iremos estudar mais detalhado quais são esses valores aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vocês certamente estarão lembrando que nós utilizamos o seno, o cosseno e a tangente, né? Aqui nós temos os valores aqui desses dados, tá? Já tabelado aqui, tá bom? Agora nós iremos aprender como que eu vou converter graus em radianos e radianos em graus. Primeiro, vamos converter graus em radianos, tá? Aqui eu dei o exemplo para você. Vamos converter 30 graus em radianos. Eu coloquei aqui a coluna dos graus e a coluna dos radianos, correto? Então, os graus, nós temos sempre aquela medida padrão, tá? Nós vamos partir dessa medida aqui, que 180 graus é igual a π. E 30 graus que eu quero converter é igual a x. Nós temos aqui uma regrinha de 3, tá? Então, que você multiplica cruzado, tá bom? Multiplica cruzado, você vai ter 180 vezes x, 180x. 30 vezes π, 30π. Se eu quero descobrir o valor de x, tá? Tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser 30π dividido por 180. Observe que não dá uma divisão, não tem como dividir 30 por 180. A maneira mais fácil de deixar isso aqui é através da simplificação, tá? Eu simplifiquei o numerador por 30 e o denominador por 30. Eu dividi o 30 por 30, que é igual a 1π, ou simplesmente π. 180 dividido por 30, 6. Então, o valor de 30 graus em radianos é π sobre 6 rad, tá? Π sobre 6 radiano. Tá? Então, aqui nós temos essa parte aqui, tá? Agora, nós vamos trabalhar, então, agora o contrário. Converter radianos em graus, tá? Vamos converter radianos em graus. Agora que eu tenho o radiano, que é 3π sobre 4 radianos, eu vou convertê-lo em graus. A mesma coluna, tá? A coluna dos graus, a coluna dos radianos. Você sabe que 180 graus é igual a π. E eu quero encontrar quantos graus equivale 3π sobre 4. Então, x é igual a 3π sobre 4. Você multiplica cruzado, x vezes π, tá? X vezes π. 180 vezes 3π sobre 4. 180 vezes 3π sobre 4. Vamos multiplicar agora? Olha só. 180 vezes 3, 540π, dividido por 4, é igual a x vezes π. Como eu quero encontrar o valor de x, eu vou passar esse π dividindo. Tá? Se você quiser inverter também essa equação, pode, não tem nada a ver. Tá? Então, nós teríamos x vai ser 135π dividido por π. Vem aqui e cancela o π por π. Tá? Por quê? Quando você tem um número no numerador e esse mesmo número no denominador, a divisão desses dois números será igual a 1. Tá? Então, se você dividir π por π, vai ser igual a 1. Então, sobra 135 graus. Tá? Então, aqui eu expliquei para vocês que houve o cancelamento de π. Tá? Então, é dessa maneira que nós convertemos radianos em graus. Tá? Relembrando, coluna dos graus, coluna dos radianos. 180 equivale a π, x equivale a 3π sobre 4. Tem que tomar cuidado na hora de colocar os dados aqui nas colunas corretas. Tá? Você não pode pegar esse 3π sobre 4 e colocar debaixo da coluna dos graus, não. Porque aí você está misturando unidades de medidas. Grau debaixo de grau,
radiano debaixo de radiano, tá? 180 graus, x graus. Π radiano, 3π sobre 4 radiano. Tá? Tem que tomar muito cuidado na hora de organizar isso aqui para poder calcular, tá? E a atividade que fica básica, que é você converter graus em radianos, tá bom? Você vai fazer os mesmos procedimentos, converter graus em radianos. Você vai fazer dessa maneira aqui que nós fizemos, ó, converter graus em radiano. Grau, colando dos graus, colando dos radianos, multiplica cruzado, encontra o valor, tá? E aqui, converter radianos em graus. Agora é o inverso. É desse modelo aqui que nós fizemos, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês essa semana. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato que eu esclareço para vocês.